Fala, torcedor palmeirense! A semana já começou daquele jeito para o Verdão e eu tô aqui para te deixar por dentro de tudo que está rolando no universo alviverde. Já começa o dia com notícia boa, sorriso no rosto e esperança renovada, porque o Palmeiras está tranquilo liderando o Campeonato Brasileiro e ainda por cima com boas perspectivas para os próximos compromissos. Que fase é essa, meu amigo? É o tipo de momento que deixa qualquer torcedor empolgado? Depois da virada emocionante em cima do Red Bull Bragantino fora de casa, o Verdão chegou aos 22 pontos e abriu vantagem na liderança. O Flamengo vem logo atrás com 18, seguido por Cruzeiro e Bragantino, ambos com 17. O próximo compromisso pelo Brasileirão é justamente contra o time carioca, num duelo direto pela ponta da tabela. Mas antes disso, tem Copa do Brasil na quinta-feira e o adversário da vez é o Ceará em partida de volta no Allianz Parque. O primeiro jogo foi lá no Castelão e o Palmeiras trouxe uma vitória por 1-0 na bagagem. A vantagem é mínima, mas muito valiosa. E olha que iniciativa sensacional da diretoria para esse jogo da Copa do Brasil, ingressos populares. Isso mesmo! Preço acessível para lotar o estádio e empurrar o time. Vai ter ingresso a partir de R$40 no setor, norte geral, e o mais caro custando R$200 na central oeste. Todos os setores com meia entrada, inclusive o mais barato. Ou seja, quem tem direito a meia vai pagar apenas R$20. Um baita golaço da diretoria, uma chance única para aquela galera que ainda não teve a oportunidade de ir ao Allianz viver essa atmosfera de perto. Mesmo com o estádio tendo sido inaugurado em 2014, tem muita gente que ainda sonha em estar lá pela primeira vez. Agora é a hora! E tem mais informação importante sobre o Paulinho, aquele camisa 10 que a torcida tanto gosta. Ele ficou fora do último jogo, por uma questão de planejamento físico. Desde que voltou de lesão, o clube tem tratado sua recuperação com todo o cuidado. Jogou contra o São Paulo e teve uma carga pesada. Por isso foi poupado contra o Bolívar e contra o Bragantino, tudo para evitar uma recaída. A expectativa agora é que ele esteja disponível para encarar o Ceará na quinta e, claro, também para o jogão de domingo contra o Flamengo. E mesmo com desfalques importantes, o Palmeiras mostrou a força do elenco. Sem Paulinho, sem Vitor Roque, que infelizmente perdeu a avó, com Veiga no banco, com Felipe Anderson também não iniciando o time, foi lá e buscou mais 3 pontos. Não foi o jogo mais brilhante do mundo, mas foi eficiente e competitivo e, acima de tudo, vencedor. Isso mostra o quanto esse grupo é forte e está bem preparado para os desafios da temporada. Sobre a programação da semana, ainda não está oficialmente divulgada, mas tudo indica que o elenco tenha folga nesta segunda. Caso contrário, os treinos voltam à tarde. Se o dia for totalmente livre, a reapresentação acontece amanhã pela manhã, já iniciando a preparação para o confronto decisivo da Copa do Brasil. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda dentro do mundo da bola, vale destacar um movimento interessante que está rolando nos bastidores da CBF. Tudo indica que Samir Chaldi, vindo de Roraima, será o novo presidente da entidade. E junto com essa possível mudança no comando, os clubes estão se mobilizando para discutir a arbitragem no futebol brasileiro. 3 propostas estão sendo debatidas. A primeira é que o árbitro, ao chegar à área de revisão do VAR, tenha o áudio com a cabine desligado. A ideia é evitar qualquer tipo de influência excessiva e deixar o juiz interpretar por conta própria o lance. A segunda é estabelecer um tempo máximo de 2 minutos para o VAR checar irregularidades após um gol. Se algo for detectado, o árbitro teria mais 2 minutos para revisar. A terceira proposta é que só sejam consideradas faltas ou irregularidades que tenham ocorrido até no máximo 25 segundos antes do gol. Achei interessante e queria saber a opinião da torcida também. Será que vai melhorar? Só o tempo dirá, mas pelo menos estão tentando ajustar algo que tem incomodado bastante. Voltando ao Palmeiras, tem desfalque confirmado para o jogo contra o Flamengo. Richard Rios está fora. Notícia ruim, claro, mas dá para manter a calma. O elenco é forte, o Abel Ferreira, apesar de cumprir mais um jogo de suspensão, tem opções de sobra.
João Martins deve comandar a beira do campo, e convenhamos, ele também representa muito bem. É daqueles que vivem o jogo com intensidade, não deixa barato, e tem o grupo nas mãos. Sem Rios, as opções para o meio de campo podem ser o jovem Aníbal, o Evangelista, ou até alguma surpresa tática, quem sabe o Veiga, um pouco mais recuado, dependendo do que a comissão técnica visualizar de melhor. O fato é que o Palmeiras tem essa vantagem de 4 pontos e pode usar isso com inteligência. O Flamengo precisa do resultado e isso pode abrir espaço para o Verdão explorar contra-ataques, uma das armas mais letais da equipe. É claro que o time não pode ficar só esperando, tem que jogar também, mas o peso da responsabilidade está do lado dos cariocas. Um empate não seria ruim, mas a torcida quer mesmo é vencer ainda mais depois do empate deles com o Botafogo no Maracanã. Tá na hora de dar aquela resposta, né? E pra fechar com chave de ouro, mais dinheiro pingando nos cofres do Verdão, o Real Madrid fez mais um pagamento ao Palmeiras por conta do contrato do Endrick. Ele foi titular novamente desta vez contra o Sevilha, e isso gerou uma nova bonificação. São 75 mil euros que se transformam em algo em torno de 478 mil reais. É isso, o garoto já começa a render frutos mesmo antes de sair, e o Palmeiras vai colhendo esses bônus com orgulho. E se o Palmeiras vive um grande momento dentro de campo fora dele, também vai colhendo os frutos de uma gestão que, apesar das críticas, tem mostrado eficiência em pontos fundamentais. A torcida cobra como deve ser, mas quando acerta tem que reconhecer. A política de ingressos populares para o jogo contra o Ceará não foi só uma medida simbólica, foi uma tentativa real de aproximar ainda mais o torcedor do clube. É isso que fortalece o vínculo entre o time e a arquibancada. E nesse momento da temporada, com decisões pela frente, nada melhor do que ter o estádio cheio pulsando, jogando junto. E cá entre nós, o Allianz Parque tem sido um verdadeiro caldeirão nos últimos jogos decisivos. Quando o torcedor comparece em peso, o clima muda, é diferente. E isso se traduz em desempenho. O Palmeiras cresce com o apoio da torcida. E agora, com a chance de garantir a classificação na Copa do Brasil diante do Ceará, tudo se encaminha para mais um grande espetáculo nas arquibancadas. É jogo importante que exige concentração, mas também é o tipo de partida que pode ser resolvida no detalhe, naquele empurrão da torcida, naquela bola recuperada pela raça. E é por isso que a casa cheia faz toda a diferença. Falando um pouco mais sobre o time, fica evidente como a comissão técnica vem trabalhando com inteligência na gestão do elenco. A preservação do Paulinho é um exemplo claro disso. O jogador é jovem, vinha de lesão e foi utilizado com intensidade no clássico contra o São Paulo. Poderiam tê-lo colocado em campo nos jogos seguintes, forçado uma recuperação mais rápida, mas não optaram por segurá-lo, poupá-lo, e agora ele volta para os jogos mais decisivos da sequência. Isso mostra que o Palmeiras não está pensando apenas no agora, mas também em como chegar inteiro nos momentos mais importantes da temporada. A mesma linha de pensamento vale para a utilização de outros atletas. O Palmeiras hoje tem um elenco que permite rodar, trocar peças sem perder tanto em qualidade. Isso é fruto de planejamento. Não dá para esquecer que há alguns anos a equipe dependia de poucos nomes. Hoje mesmo, sem alguns titulares, o nível se mantém alto. Claro que sempre existe diferença entre o titular e o reserva, mas o que se vê é um time competitivo em todas as suas formações. A competitividade interna está elevando o desempenho coletivo. Quem entra com fome querendo mostrar serviço. Isso é saudável e fundamental para uma temporada longa. E por falar em temporada longa, o calendário brasileiro continua puxado. Jogos a cada 3 dias, viagens longas, adversários de peso. Manter o ritmo não é fácil, e é justamente por isso que a força do grupo palmeirense se destaca. A comissão técnica vem sabendo mesclar experiência com juventude, rodar o elenco e ao mesmo tempo manter o time nas primeiras posições do campeonato e vivo nas Copas. Essa é a fórmula do sucesso para quem quer levantar taças em dezembro. E não dá para falar de Palmeiras sem tocar no ponto da defesa. A solidez defensiva continua sendo um dos pilares dessa equipe. Mesmo com mudanças no setor, o sistema segue firme. O time sofre poucos gols, sabe se posicionar bem e tem um goleiro que transmite segurança.
Quando se tem uma base sólida lá atrás, as chances de construir vitórias aumentam consideravelmente. E quando o ataque não funciona como deveria, a defesa segura e garante os pontos preciosos que fazem toda a diferença na tabela. Voltando ao duelo contra o Flamengo, a expectativa é de um jogão. O time carioca pressionado precisa da vitória. Já o Palmeiras, líder isolado, tem a vantagem de poder jogar com mais inteligência. Isso não significa ser passivo, mas sim saber usar as armas certas na hora certa. O contra-ataque é uma dessas armas. Rápido, mortal, eficiente. E com peças como Hendrick Rony e possivelmente Veiga ou Alan Verdão, pode machucar qualquer adversário. Aliás, a expectativa pela participação do Hendrick nesses próximos jogos é enorme. O garoto está em alta, empilhando atuações de destaque e atraindo olhares do mundo inteiro. Cada minuto dele em campo é um espetáculo à parte. E o torcedor sabe que está vivendo os últimos capítulos dessa história no futebol brasileiro antes dele embarcar rumo à Europa. E olha, o Real Madrid já vai colhendo os frutos também. Com cada partida disputada, novas bonificações são acionadas. E quem ganha com isso é o Palmeiras, que vê mais dinheiro entrando em caixa. Essa política de bônus por metas estabelecidas no contrato do Hendrick mostra o quanto a diretoria foi inteligente na negociação. Vender uma joia como ele por um valor elevado já seria algo positivo, mas amarrar esse contrato com metas que continuam gerando receita mesmo depois do acerto é uma jogada de mestre. E pode ter certeza, torcedor, esse dinheiro vai fazer diferença lá na frente, seja em novas contratações, investimentos na base ou estrutura. A base, aliás, continua sendo um dos maiores orgulhos do clube. O trabalho de formação segue forte. E com nomes surgindo ano após ano. Não é à toa que o Palmeiras tem revelado talentos com tanta frequência. É um trabalho que começou há anos, com investimento em estrutura, profissionais capacitados e uma filosofia clara de jogo. Hoje o torcedor sabe que pode confiar na molecada que sobe. Eles chegam prontos, preparados, com personalidade, e isso se reflete na forma como se apresentam no time principal. Voltando ao jogo contra o Ceará, vale lembrar que, apesar da vantagem construída no primeiro confronto, o Palmeiras não pode entrar em campo com salto alto. O time cearense é perigoso, tem jogadores rápidos e que sabem explorar os espaços. A vantagem de 1-0 é boa, mas qualquer vacilo pode complicar. É jogo de atenção do começo ao fim. E o torcedor que vai estar presente em peso vai precisar empurrar o time desde o aquecimento. A atmosfera no Allianz tem que ser de decisão de pressão total, como se o primeiro jogo não tivesse acontecido. E já projetando o confronto de domingo, a ausência de Richard Rios pode ser sentida, mas o Palmeiras tem boas alternativas. E como o Flamengo provavelmente vai se lançar ao ataque, pode ser que o Abel, ou melhor, o João Martins, já que o técnico está suspenso, arme um esquema mais reativo, com transições rápidas e marcação forte no meio. Nomes como Zé, Rafael Aníbal e até o próprio Alan podem ter papel fundamental nesse setor. A dúvida é se Veiga começará jogando ou será opção no banco para o segundo tempo, dependendo do cenário do jogo. E no meio disso tudo, a arbitragem segue sendo pauta. Com a reunião da comissão de clubes marcada para esta semana, existe um movimento para mudanças significativas na atuação do VAR. A proposta de cortar o áudio entre o árbitro de campo e a cabine durante a revisão é uma tentativa de reduzir a influência e deixar a decisão mais pessoal. Isso pode mudar muita coisa. Também chama a atenção a ideia de estabelecer um tempo máximo para a análise de lances e limitar o tempo em que irregularidades podem ser levadas em conta. São medidas que buscam dar mais clareza e objetividade e, principalmente, diminuir a polêmica. A verdade é que o VAR que surgiu para ajudar acabou virando fonte constante de discussão, não pela tecnologia em si, mas pela forma como é usado. Falta padronização, falta transparência. A torcida não entende por que uma jogada é interpretada de um jeito em um jogo e de outro em outro. E aí perdeze a confiança. Se essas sugestões forem acatadas, quem sabe o torcedor volte a acreditar mais na justiça dentro de campo. Enquanto isso, o Palmeiras segue focado. Dentro do campo, no vestiário, na sala de imprensa. É trabalho sério, é olho no objetivo. O mês de maio ainda tem muito pela frente e pode definir rumos importantes. Com a liderança do brasileiro nas mãos e a vaga nas oitavas da Copa do Brasil bem encaminhada, o Verdão tem tudo para crescer ainda mais.
Mas como sempre, a palavra de ordem é concentração. Cada jogo é uma batalha, e no futebol qualquer, descuido pode custar caro. Ainda bem que esse time parece entender isso muito bem. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. O mundo do futebol está em polvorosa com um rumor que agita os bastidores do esporte. Cristiano Ronaldo pode ser o novo reforço do Palmeiras para o tão aguardado Super Mundial de Clubes. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelo clube ou pelo atleta, tem movimentado torcedores, especialistas e toda a mídia esportiva, gerando uma expectativa gigantesca sobre o impacto que o craque português poderia causar na equipe brasileira. Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol, conhecido por sua impressionante capacidade técnica, poder de finalização e incansável dedicação, estaria prestes a dar um passo inédito ao ingressar na equipe alviverde. O Palmeiras, por sua vez, vem se consolidando como uma potência do futebol sul-americano, conquistando títulos importantes nos últimos anos e buscando seu espaço no cenário mundial. A possível contratação de CR7 poderia não apenas elevar o nível do time, mas também trazer uma visibilidade internacional ainda maior para o clube. Embora as negociações não tenham sido confirmadas, fontes próximas à diretoria do Palmeiras indicam que há conversas em andamento para viabilizar a chegada do português. A ideia seria contar com Cristiano Ronaldo justamente para a disputa do Super Mundial, uma competição que reúne os campeões das principais ligas do planeta. E que pode ser o palco perfeito para o clube brasileiro mostrar sua força diante das potências europeias. A presença de um jogador do calibre de Cristiano Ronaldo certamente mudaria a dinâmica da competição e atrairia um público enorme, tanto nos estádios quanto pela transmissão televisiva. Para Cristiano Ronaldo, essa transferência representaria um desafio inédito. Após uma carreira brilhante em clubes como Manchester United, Real Madrid, Juventus e Sporting, o craque teria a oportunidade de se reinventar em um novo continente, mostrando sua capacidade de liderança e experiência em uma competição que nunca disputou. Além disso, o Super Mundial poderia ser uma vitrine para o atacante provar que ainda está entre os melhores do mundo, mesmo em uma fase mais avançada de sua carreira. A torcida do Palmeiras já se mostra dividida. Enquanto muitos celebram a possibilidade de ter um ídolo global no elenco, outros manifestam preocupação quanto à adaptação do jogador e o impacto financeiro que uma contratação desse porte poderia causar ao clube. O custo elevado de Cristiano Ronaldo, além de sua rotina de treinamentos e expectativas em relação ao rendimento, são pontos que alimentam o debate entre especialistas e fãs. Independente do desfecho, a simples circulação desse rumor já coloca o Palmeiras no centro das atenções globais, reafirmando a força do futebol brasileiro em atrair nomes de destaque mundial. A diretoria do clube tem mantido uma postura cautelosa, evitando confirmações precipitadas, mas garantindo que está sempre atenta às oportunidades que possam fortalecer o time para as competições internacionais. Nos próximos dias, a expectativa é que novas informações venham à tona, seja por meio de comunicados oficiais ou de fontes próximas aos envolvidos. Até lá, os torcedores do Palmeiras e os amantes do futebol em geral continuarão a especular e sonhar com a possibilidade de ver Cristiano Ronaldo vestindo a camisa alviverde e, quem sabe, ajudando a escrever um capítulo histórico no futebol mundial. A temporada promete emoções fortes e o Super Mundial pode ser o palco onde essa história surpreendente se desenrolará. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!